14, versículo 22. Eu falei pro Neto assim: ó Neto, eu tenho humildade suficiente de reconhecer que eu estava errado no púlpito. Só que se você perder, eu te jogo na piscina amanhã. Então, a minha parte então se ele perdeu, que vai ser jogado é ele, né? Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 22, nós vamos falar sobre a lei do foco. Vamos falar sobre a terceira lei, as 7 leis de Deus para a prosperidade. Não é essa prosperidade meramente econômica, irmãos, mas econômica, espiritual e pessoal, principalmente espiritual. E Deus tem leis específicas para que nós vivamos a prosperidade. E uma delas é a lei do foco, a terceira lei, o terceiro dia de campanha. Nós estamos, a lei do foco. Amém? Amém. Quando se encontrou, digam glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler a uma só voz, todos juntos, bem fortes, a palavra do Senhor. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Amém? Sentem-se, irmãos, nós já oramos. A Bíblia toda, ela é um livro relacionado a foco. Toda a Bíblia, ela é um livro de alvo, de meta. E nós precisamos saber que o povo de Deus é um povo focado, é um povo que tem alvo, é um povo que tem metas. Pergunta para o seu irmão assim: qual é o seu alvo? Pergunta para ele: qual é o seu foco? Ou melhor, onde está o seu foco? Porque nós temos que ter um foco, nós temos que ter um alvo. Estou achando interessante falar de foco no dia de hoje, justamente porque essa semana passada está esse movimento de casamento, e parece que quanto mais situações nós temos, mais trabalhos temos ainda, né? E todo mundo envolvido, porque estamos nesse alvo. Passou esse, vamos para outro. Quem é o próximo que querer se casar aqui? Fala conosco. Procura a Karina. Amém? Procura os irmãos aí que estão trabalhando, porque esse é o foco neste momento. Amém? Porém, quando nós falamos de um assunto chamado salvação, ou quando nós falamos de um assunto chamado vida cristã, o foco é outro. Já não é se vai ter um bom bolo, não é se vai ter boa carne, se nós vamos, se vai fazer sol ou se vai fazer frio, não. Quando falamos de salvação, nós falamos de uma vida preparada para ter um encontro com Deus. Nós falamos de homens e mulheres que precisam correr com uma meta. Por que será que os corredores, por que será que os atletas, eles têm um foco? E eles não se contentam em chegar em 5º lugar, 6º lugar, 10º lugar. Eles querem estar entre os primeiros. Até o 3º lugar é válido para ele, porque ele sai na foto. Mas do 4º lugar em diante não sai na foto. É verdade, não? A pessoa já perdeu. Então o alvo deles é alcançar. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim: nós corremos, mas não sem um alvo. Ou seja, eu corro porque eu tenho um alvo, eu estou focado, eu tenho um objetivo. Irmãos, o crente, ele precisa ter um foco. Você sabe que muitas vezes nós olhamos que as pessoas que não servem a Deus, elas prosperam, e daí nós falamos assim: mas por que ela prospera e eu não prospero? Porque simplesmente ela tem um foco, ela tem um alvo. Ela não fica deitada na rede cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, e não faz nada. Não, ela tem algo para fazer. Amém? A pessoa que tem pinta ou tem característica de vencedor, ela é conhecida por ser ativa, por ter alvos, e por levantar cedo, e por trabalhar, e por voltar para casa e cuidar da casa, porque tem focos, tem objetivos na vida. Primeira coisa que nós precisamos compreender então sobre isso é que Israel, ao sair do Egito, qual era o foco de Israel? Vamos alcançar a terra prometida. Era isso, né? Vamos para a terra prometida. Ah, não importa se vai ser difícil, não importa se tem velhos, mulheres, se tem crianças, não importa se nós temos que empurrar o gado, não importa se não tem transporte adequado, nós temos um alvo: vamos para a terra prometida. E eles
ao saírem pelo deserto, o primeiro problema, o primeiro obstáculo que vem sobre eles é o Mar Vermelho. E eles olham o mar, e o mar parece que não quer se abrir, e parece que atrás vem os carros de Faraó, e toda dificuldade, aqueles homens por algum momento ficam paralisados. Alguém vem e pergunta para Moisés e fala assim: não tinha suficiente cemitério lá, não tinha cova suficiente no Egito? Tinha que trazer a gente aqui para o deserto para morrer todo mundo aqui? Essa era a situação. Moisés ora ao Senhor e o Senhor fala: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você toca com a tua vara no mar. Glória a Deus. Amém? Amém. O que Deus estava falando para Moisés era assim: por acaso você perdeu o foco? Eu não lhe dei promessa que você vai chegar na terra prometida. Por que você está clamando em passa esse Jordão, passa esse Mar Vermelho? Se a dificuldade é o Mar Vermelho, irmãos, vamos cruzar o mar. Amém. Se o problema é esse, vamos, eu tenho foco e eu vou morar no céu. E com beleza ou sem beleza, gordo ou magro, alto ou baixo, eu tenho foco, eu vou morar no céu e nós vamos passar. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Moisés, por que você está? Eu não estou te entendendo, Moisés. Eu te dei uma promessa que você iria tirar esse povo e iria para uma terra que mana leite e mel. Por que você está parado diante de uma dificuldade? Pergunte para o seu irmão: por que você para diante das dificuldades? Por que parou? Você pode. Por que parou no meio das dificuldades? Vem elas, vem. Elas são difíceis de suportar, terríveis, irmãos, de suportar as dificuldades. É assim, não é? Parece que nós vamos sucumbir, parece que nós vamos morrer. Mas o Senhor já te deu promessa de vitória. Amém. Deus já prometeu para você a vitória. Você vai para um lugar onde a terra mana leite e mel. Não pare. Mas você tem que ficar focado. A sua mente tem que voltar para as coisas de Deus. Então eu quero falar sobre 3 princípios fundamentais para você absorver a lei do foco. Primeira coisa: decida o que você quer para o seu futuro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas decida urgentemente, antes que Jesus venha, né? Porque depois que ele vir não adianta nada. Aí eu já falo do seu futuro. Amém? Antes de qualquer coisa, o que você quer para o seu futuro? O que você quer amanhã, domingo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Segunda-feira? Qual é o seu foco? Terça, quarta, quinta? Decida qual é o seu futuro. Nós, irmãos, nós podemos fazer um futuro de bênção ou de maldição. Nós podemos fazer um futuro de glória, de paz, de vitória ou de problemas. Depende única e exclusivamente de mim e de você. As bênçãos e os sinais de Deus acompanham quem é de Deus. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Os sinais seguirão aos que crerem. Não é que nós corremos atrás de sinais. Aliás, se você correr atrás de sinal, você já deve estar cansado, porque ele sempre foge da gente. Mas quando você tem um foco, você começa a andar, os sinais te acompanham. As bênçãos de Deus te perseguem. E você fala: mas eu já tenho até vergonha de pedir a Deus porque estou sendo tão abençoado. Não tem problema, ela te persegue e continua te abençoando. Os sinais seguirão. Primeira coisa, então, decida o que você quer no seu futuro. Segundo, chega na sua casa hoje, quando você estiver sozinho ou sozinha, pega um papel, escreva a sua visão. Fala: Senhor, a minha visão é essa. O meu foco é a salvação, o meu alvo é te servir. Porém, a minha visão é essa: eu quero fazer isso na tua casa, eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero arrumar um emprego. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E tenha isso nas mãos do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim, queridos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a lei do foco. Entrega nas mãos do Senhor. Mas chega em casa e escreve qual é o seu projeto, qual é a sua visão. Eu preciso comprar uma casa, eu preciso reformar a minha casa. Não, eu preciso comprar carro, eu preciso arrumar emprego, eu preciso trabalhar. Escreva a sua visão. Não, eu quero entregar minha vida e ser um ministro da palavra de Deus, eu quero ser um pregador. Escreva. E não precisa pegar e simplesmente esconder e fazer uma mandinga. Não, deixa ali, é o seu foco. Quando você estiver perdendo, você abre: esse aqui é o meu foco, esse aqui é o meu alvo. Quando você estiver diante do Mar Vermelho, quando você estiver diante das coisas que te impedem ser abençoado, você fala: deixa eu ver qual é o meu foco. Amém? Amém. Terceira, estabeleça na sua mente, na sua ideia, uma imagem do seu foco.
Estabeleça, cria na sua mente uma imagem. O que você quer dessa sua visão? Sabe, irmãos, nós podemos esquecer muitas coisas. Vai chegar um tempo que provavelmente vocês não vão carregar mais Bíblias como essa que nós carregamos. Hoje muitos já não carregam, já esquecem por aí, toda aquela coisa. Mas vai chegar um tempo que as pessoas não vão usar. E as mensagens vão ser basicamente visuais, né? Com o retroprojetor, data show, e vai estar aquelas imagens. Algumas igrejas já têm feito, mas vai chegar um tempo que isso vai ser específico. Algumas pessoas talvez vão trazendo no seu tablet, né, a Bíblia, e ali vão utilizar, e vai ser específico, e essas Bíblias de papel, essas coisas vão ficar ultrapassadas. Enquanto não chegamos nessa era, nesse momento, estabeleça aqui a sua mente a imagem do que você quer para esse futuro. Quando você estiver estabelecido dessa maneira, você vai perceber que o alvo sempre será Cristo Jesus. Vamos trabalhar. Os que têm que casar, casar. Os que têm que ficar rico, ficar rico. Os que têm que ficar abençoado, abençoado. Mas o alvo sempre tem que ser Cristo. Amém. Amém. Falando sobre o alvo, sobre a lei do foco. Como eu disse, a lei da prosperidade, ela tem 3 etapas, ela é tripartida. A primeira situação, nós precisamos levar em consideração que ela tem a ver com a nossa vida pessoal. Amém? Você jamais irá prosperar pessoalmente se você não acreditar em você. Amém? Lembra da hiena lá do Lípio, o leão lá? Ó dia, ó flor, ó azar. Se você olhar a Bíblia Sagrada, viu uma mulher. Ela era possuída por demônios e ela estava sempre olhando para baixo, inclinada. 13 anos. E ela não podia ver. E ela andava sempre inclinada para baixo. Sempre olhando para o chão. Ela não olhava as pessoas para baixo. Quando o Senhor Jesus veio, tocou nela, era um sábado, não podia fazer cura. E ele expulsou aquele demônio, ela endireitou e ela começou a olhar. A prosperidade pessoal está em você valorizar quem você é. Endireite-se diante de Deus. Tira esse complexo de inferioridade. Não, eu não posso. Tem um foco. Você só vive o melhor de Deus se você sentir que você é o melhor de Deus. Amém, amém. Tenha isso em mente. Tenha esse foco. Não, eu só vou viver o melhor de Deus. Lembra Davi falando? Salmos 27. Pereceria eu sem dúvida, se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É o que Davi fala. Nós só vamos viver o melhor de Deus se nós formos o melhor de Deus. Que coisa, não? Glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Quando você se torna o melhor de Deus, então você vive o melhor de Deus. Então deixa de lado o complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo. Ai, eu sou uma coitadinha. Deus não usa gente coitadinha. Deus não usa os seus pobrezinhos. Deus não usa os irmãozinhos pequenininhos na casa de Jesus. Deus não usa. Anão não serve para a obra de Deus. Se você olhar lá em Levíticos, quando ele fala de impedimentos físicos de um homem servir a Deus, Deus nunca pôde usar um anãozinho. E eu estou falando isso espiritualmente, viu, irmãos? Não vai olhar um anão e falar, Deus não vai te usar. É só espiritualmente, né? Espiritualmente falando. Enquanto a sua mente, você pode ser um gigante, mas se a sua mente for pequena, for medíocre, Deus não poderá te usar. Você não vai poder alcançar o seu foco, você não vai conseguir chegar no seu desenvolvimento pessoal. Davi só chegou a ser rei porque ele tinha um alvo. Quando Samuel ungiu a Davi rei, ele acreditou naquilo, ele falou, eu sou um rei. Amém? Já parou para pensar nisso? Passou os irmãos, lembra que nós falamos? Samar, Eliabe, Abinadab, passaram os irmãos. E não, esse não serve, não serve. Quando chega, e tem mais um, tem um lá no fundo. Ei, se chama Davi. E depois de algumas horas, vamos comer alguma coisa, quando ele vem ele vai demorar. Não, nós não vamos sentar para comer enquanto não chegar o menino. E ficam lá esperando na porta. No entardecer chega o menino. E o Senhor fala, unge esse daí, esse é o rei. Quando a unção caiu sobre a cabeça de Davi, ele já não podia se conter mais, ele era o rei. Imagina essa história em casa. Davi, como é que vai ser isso aí, você sendo rei? Eu não sei, mas eu sou o rei. Amém?
Repreenda esse complexo de inferioridade, irmãos, que eu não posso, eu não faço, eu não consigo, eu não alcanço. Você alcança. Diga para o seu irmão assim, você pode. Amém? Para alcançarmos então a prosperidade na nossa vida pessoal, nós precisamos acreditar em nós. Eu tinha um amigo, deixa eu contar esse testemunho para você. Ele tinha uma dificuldade muito grande de arrumar emprego. E quando ele arrumava, que já era muito difícil, ele tinha uma dificuldade de se manter no emprego. Porque ele era tão supostamente pseudo, né? Tão humildezinho, que quando encontrava alguém para mandar embora era ele. Tinha 3 pessoas para arrumar um emprego, ele era o mais capacitado, ele tinha condição, mas até a fala dele falava assim: dia, eu não consigo, não sei, não dá, não consigo, não posso. E não contratava. Eu um dia conversando na minha casa, eu falei: olha, quando você for trabalhar, e se a pessoa falar assim, olha, mas isso, aquilo outro, você fala assim: olha, me dê uma oportunidade de um dia e eu vou provar que eu sou profissional. E para ele era muito difícil, porque ele realmente era muito, extremamente melancólico. E ele vai, e quando falaram para ele que não dava certo o serviço, ele chegou até a porta e acho que ele lembrou do que eu tinha falado, ele deixou ali e falou: olha, eu vim aqui para dizer para o senhor o seguinte, o senhor me dá a oportunidade de um dia e o senhor vai ver que eu sou capaz. E o homem falou assim: então tá bom, então eu vou te dar essa oportunidade. E ele trabalha até os dias de hoje na empresa, que mais de 10 anos está trabalhando nessa empresa. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que primeiro você se credencia, para depois as pessoas credenciarem você. Amém? Primeiro você se valoriza. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Amém? Amém. Segunda situação da lei do foco, na questão da nossa vida econômica. Irmãos, não tem milagre para a economia, irmãos. Não existe milagre. Existe a administração. Diga, irmã, né? É assim, não é? Não tem milagre para a economia. Existe a administração. Se você ganha 1.000 e gasta 2.000, não vai ter milagre que dê jeito. Você pode dobrar o joelho, orar, pode fazer jejum, pode clamar, não vai resolver o seu problema. Não tem milagre para a economia, tem administração. Se você ganha R$1.000 e se você gasta 500, você vai ser rico. Amém? Amém. Quem era criança, eu falo aqui, depois ele fala: eu não lembro disso. Todo mundo lembra, mas fala que não lembra, só para me chamar de velho. Mas quem lembra da história do tio Patinha sabe disso, que ele tinha moedinha número 1 até aquele dia. Ele tinha muitas moedas no cofre dele, 4 quilhões e 4 quilhões que ele tinha lá, mas a moeda número 1 era dele. Amém? Eu não estou ensinando ninguém aqui, eu não estou ensinando vocês a serem avarentos. Eu estou ensinando vocês que não pode gastar mais do que se ganha. Essa é a lei do foco. Amém? Antes de nós conquistarmos as fazendas, antes de nós comprarmos, alastrarmos para a esquerda e para a direita, antes de nós chegarmos para lá e para cá, eu tenho que manter o que eu tenho. É assim ou não é? Sim ou não? Essa é a lei da vida econômica. Deus não usa desocupados. Vira para o seu irmão e fala assim: ó, Deus não usa desocupados. Parece sério, mas é verdade. Deus não usa. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele falou: eu preciso de uma equipe para me ajudar no evangelismo. Aonde ele foi? No mar. Na praia tomar um solzinho, né? Bronzear. Não tem nada para fazer, eu comer uma casquinha de siri, tomar uma água de coco. Né? Não, ele foi buscar trabalhadores que não estão esperando simplesmente se vai fazer sol ou se vai fazer chuva. Ele foi buscar homens e mulheres que não estavam, foi buscar homens para o trabalho, que não estavam ali preocupados se eles tinham passado o bronzeador, ou se hoje era sábado, ou se hoje era domingo, se o culto ia demorar 40 minutos ou ia demorar 2 horas e meia. Não, ele foi buscar homens que estavam acostumados ao trabalho. Essa é a lei do foco. Essa é a lei do foco para a nossa vida econômica. Primeiro, precisamos trabalhar, e segundo, temos que gastar suficientemente bem aquilo que nós ganhamos. Amém? Um segredo de estado para aqueles que querem viver a prosperidade econômica: antes de fazer novas contas, pelo menos a partir de hoje, veja quanto você ganha e quanto você paga de conta. Se a sua conta lá você ganha 1.000, e a sua conta está pagando 990, é melhor esperar, porque esses R$10 aqui podem te fazer falta. Amém? É melhor esperar. É melhor você ter R$10 no seu bolso do que R$10 de juros lá no banco. Amém? Amém. Outra situação, irmãos,
além do foco na vida econômica, como eu disse, não existe milagres. Esse negócio que você vê aí na parede, tudo isso pode ser seu carro, iate, dinheiro e todas essas coisas. Isso é mentira. Se você não trabalhar, nada vai ser seu. Não sei se eu vou ao banco. Mesmo assim, é um dinheiro tão maldito que você não vai fazer nada com o dinheiro. Hoje, vocês podiam estar aqui hoje à tarde, estava o Cássio, vocês conhecem muito bem o Cássio, estava ali testemunhando para mim e falou: pastor, eu tinha dinheiro. Uma noite que eu trabalhava, aquela coisa, às vezes tinha 500, 600, 700 reais. Aí eu ia pro rodeio, eu ia para as noites aí, por aí, voltava sempre um centavo no bolso. Eu falava: caramba, o que eu fiz com o meu dinheiro? Ele falou: agora hoje, o que eu ganhava muitas vezes numa noite, hoje é o que eu ganho de salário por mês. Eu já tenho a minha moto, minha filhinha está lá bem arrumadinha, bem bonitinha, e eu estou vivendo bem. Amém? Porque além do foco, irmão, apóstolo Paulo nos ensina um segredo. Ele aprendeu a viver com muito e também aprendeu a viver com pouco. É assim, não é? Amém. Então, não adianta nós sonhar. Eu creio na prosperidade, irmãos. Se tem uma pessoa que crê na prosperidade, sou eu. Mas eu não creio nessa prosperidade absurda, essa prosperidade louca, que do nada vai cair. Nós vivemos numa situação tão difícil que se cair um saco de moeda, vai cair na cabeça da gente. A gente desmaia, o povo leva o dinheiro embora. E aí fica com galo. Essa prosperidade absurda não existe. O que existe é trabalho. Agora, eu creio na prosperidade da seguinte maneira, eu vou contar para vocês. Você vai pegar e vai comprar alguma coisa, bem na hora que você chega, entra em promoção. Glória a Deus, você economiza. Se o seu carro, você está sem dinheiro, você coloca 10 reais, não, vou colocar 10 reais aqui, eu vou levar 2 de oferta, então eu vou colocar 8 reais só. E você fala: puxa, 8 reais vai apertar. E você vai tranquilo, porque Deus prospera. Ah, eu tenho que comprar mistura para esse final de semana, vai ser difícil e não sei o quê. Deus abre as portas. Amém. Deus abre as portas. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. E as portas vão se abrir, o mar se abre, irmãos. Amém. E você vai ver uma parede de água de um lado, vai ver parede de água do outro. Você vai ver gente nadando e morrendo afogada e você vai passar tranquilo. Essa é a promessa de Deus, além do foco para a sua vida econômica. Amém? Amém. O segredo da prosperidade econômica chama-se trabalho. Agora é lógico, trabalho, a sua economia com a sua fidelidade, isso é bom. Porque talvez agora mesmo você está pensando assim: pastor, mas e no meu caso que eu trabalho feito um condenado? Eu trabalho de sol a sol e ainda não tenho dinheiro. Olha para dentro de você e você vai ver que você não é fiel. Deus não abençoa infiel de jeito nenhum. Você pode ganhar 10 mil reais. Se você é infiel, irmão, você vai passar necessidade. Vão cortar sua luz, vão cortar sua água, e você com dinheiro no bolso vai falar: por que está acontecendo isso comigo? Porque você é infiel. Eu falei, acho que uma vez pro Bira, eu falei: se Deus tiver uma bênção só para dar, Ele vai dar para quem é fiel. Ele não vai dar para quem é infiel. Então o segredo, irmãos, é você trabalhar. Amém? Amém. Segundo ponto, ser fiel com Deus. Amém? Agora, a palavra do Senhor fala assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam. Todos os dízimos. Não é o dízimo do meu isso, aquilo, ou então não. De tudo que me deres, disse Jacó, eu devolverei o meu dízimo. Amém? Amém. Trago. E agora fala: Senhor, eu preciso da tua bênção. E a bênção não me trouxe. E se não vier, fala comigo. Fala comigo, pastor. Mas pastor, não veio bênção para mim não, e estou passando uma perdonada, eu faço questão de eu te devolver o dinheiro que você deu de dízimo na igreja. Sabe por quê? Porque Deus não precisa Amém. do seu dinheiro. A igreja precisa. Se você for lá na construção, você vai ver que construção linda nós estamos fazendo. Nós gravamos um vídeo, não fez, né? Gravamos um vídeo, está lá no YouTube já, você pode acessar lá, você vai ver a construção já está a 1,5 metro de altura, já está com andaimes assim, e ele já está construindo. Acredito que mais uns 15 dias a igreja vai estar toda construída, a estrutura da igreja. Está lindo, lindo, lindo de construir a construção. Mas quem tem feito isso? Tem sido com seus dízimos, com as suas ofertas, com voto. Lembra que nós fizemos um voto? Com voto que você cumpriu dessa maneira. Você não cumpre, Deus providencia de outro jeito. Lembra o caso de Esther, a rainha Esther? Vocês lembram? Quem já leu o livro de Esther? Amém. O Mordecai fala para ela assim: olha, se você não fizer alguma coisa, o Senhor vai providenciar o meio. Os judeus vão ser livres. Mas talvez foi por isso que Deus te colocou lá. Não é isso? Amém. Então, lembra dessa situação. Deus simplesmente, Ele conta que nós sejamos fiéis.
Além da prosperidade econômica, então, para a nossa vida econômica, é trabalho, amém, e fidelidade. Amém. E para a nossa vida espiritual, aí sim, nós precisamos estar focados. Sabe por quê? Porque quando Israel estava passando esse mar aqui que nós estamos falando, eu acho que qualquer um de nós perderíamos o foco. Sim ou não? Imagina a parede de água de um lado, parede de água do outro. Talvez ali vamos aguçar um pouco a mente como um aquário grande, enorme, e talvez os peixes passando ali por perto, talvez, eu não sei. E a carrocinha da irmãzinha que estava vindo atrás enroscou e tem que voltar para ajudar a empurrar no meio daquelas pedras e aquele volume de água. Qualquer coisa tiraria o foco. Mas teve um menino, por nome de José, que ele estava focado. E ele dormiu, e ele teve um sonho, e ele viu 11 espigas se dobrando diante da espiga dele. E depois ele teve outro sonho, ele viu as estrelas se dobrando, 11 estrelas, e ele viu o sol e a lua se prostrando diante dele. E ele conta esse testemunho em casa. O pai Jacó logo já interpreta e fala: rapaz, você está falando que eu vou me prostrar diante de você? Você está pensando o quê? Mas ele ficou focado. Ele falou: eu vou ver as estrelas, o sol e a lua se dobrar diante de mim. E ele tinha um alvo. E ele tinha um foco. E esse menino, ele vai cantando alegremente. O seu pai faz uma roupa para ele especial. E ele vai levar alimento para os seus irmãos. E quando chega lá na onde estava, os irmãos pegam ele e tentam tirar a visão daquele menino. Lançam ele numa cisterna. Matam um animal, derrama sangue e fala assim para o pai: olha, o menino morreu. Pegaram o menino e vendem ele como escravo. E acabou o sonho de José. Acabou a esperança de José. Mas lá na cadeia, lá na fila de escravos, melhor dizendo, no mercado de escravos, quando estavam todos os escravos assim, e mexiam, né? Porque eles fazem assim, mexem na orelha, aquela coisa. José estava em pé. E se alguém perguntasse para José: por que você é tão arrogante assim? Ele falava assim: porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu vi 11 estrelas se prostrando diante de mim, eu vi o sol e a lua, e o meu sonho vai se concretizar. Não é o que nós cantamos aqui: amor, enquanto a promessa não se cumprir. Amém? E ele estava lá, e ele focado. E então um homem compra aquele menino e leva ele para trabalhar. Ele não era muito bom para abraçar, né? Para trabalhar na roça, lá no campo. Então coloca ele dentro de casa, vai ser um mordomo. Vai cuidar do dinheiro, vai cuidar da casa, vai cuidar de todas as coisas. E ele cantando sempre, passando um pano e limpando e olhando como se fosse algo especial. E alguém fala: e aí, José, como é que está as coisas? Eu tenho um foco. Eu sou o sonhador mor. Era o que os irmãos dele falavam: lá vem o sonhador mor. Lá vem o bonzão lá, vive sonhando agora. Não pode trabalhar porque tem que sonhar. Mas ele tinha um alvo. Espiritualmente, irmãos, nós temos que ter o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Amém. Amém. E você não pode perder o alvo por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Eu falei esses dias no Oropó isso. Eu falei: irmãos, se você tem o alvo no homem, ou se você fala assim: eu vou procurar uma igreja que não tenha erro. Não, irmão, você me chama também. Por quê? Todos nós erramos. E somos seres humanos e outros erros cometeremos. É assim, não é? Outros erros cometeremos. Só que nós buscamos o acerto. Buscamos acertar, buscamos a linha. E ele estava ali cantando. E a mulher de Potifar, ela se insinua para ele. Tenta seduzi-lo. E ele não quer saber porque ele tinha um alvo. E ele tinha tudo para se corromper, irmãos. Ele poderia falar assim: não, eu vou me corromper, eu vou me vender. Por que permanecer fiel se os meus irmãos me negaram essa possibilidade? Por que eu vou permanecer fiel se simplesmente os soldados me venderam, meus irmãos me venderam para os medianitas? E agora eu estou aqui, não, eu vou me deitar com essa mulher. Imagina, o dono da casa já me deu toda essa herança para me administrar. E agora eu vou administrar até a esposa. Estou feito na vida. Mas ele falou: não, eu vi as estrelas se dobrando, eu vi o sol e a lua se prostrando. Eu tenho um alvo, eu sei o que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida é muito mais do que talvez alguns
momentos de sexualidade. O que eu quero para minha vida é muito mais do que uma ganância desenfreada. O que eu quero para minha vida é muito mais do que a avareza que tenta absorver o meu coração. O que eu quero para minha vida é ver as promessas de Deus serem cumpridas em mim. Amém. Esse era o alvo dele, esse era o foco dele. Ele falou: não, eu vi, e ninguém tira o que eu vi. Amém? A mulher de Potifar sai e fala assim: olha, esse rapaz tentou me agarrar, ele tentou fazer não sei o que.